Você já percebeu que está sempre ajudando todo mundo? Mas quando você precisa de ajuda, parece que não tem ninguém. Você resolve problemas que nem são seus, escuta todo mundo, empresta dinheiro, dá conselhos, cobre faltas, perdoa, entende. E mesmo assim, finalmente diz: não posso. Você se sente culpada. Mas existe uma pergunta que precisamos fazer: até que ponto ajudar os outros deixa de ser generosidade e começa a destruir você? Hoje, no Diário Atípico, vamos falar sobre isso. Ajudar alguém é algo bonito. É uma demonstração de carinho, empatia e solidariedade. O problema começa quando as pessoas passam a acreditar que você sempre estará disponível. Você ajuda uma vez, depois ajuda a outra e, quando percebe, aquilo que era uma escolha virou uma obrigação. As pessoas começam a esperar que você resolva. Liga para ela porque ela consegue. Pede para ela porque ela não sabe dizer não. Deixa que ela resolve e você vai assumindo responsabilidades que nem deveriam ser suas. Até chegar um momento em que você está cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada, mas continua ajudando. Por quê? Porque você tem medo de decepcionar. Medo de parecer egoísta, medo de que alguém fique chateado ou simplesmente porque você se acostumou a acreditar que precisa ser útil para ser valorizada. Mona, vamos parar de querer de agradar a todo mundo, né? E de querer ajudar, vamos se ajudar, né? Primeiramente pensar em si. Existe uma armadilha em que ser aquela pessoa que resolve tudo. No começo você recebe elogios. Você é maravilhosa. Eu não sei o que eu faria sem você. Você é a única pessoa em quem eu posso confiar. E ouvir isso pode ser muito bom. Só que existe uma diferença entre ser valorizada e ser necessária apenas porque você resolve seus problemas. Quando as pessoas se acostumam com a sua disponibilidade, elas podem parar de perceber o quanto isso custa para você. E algumas podem até ficar incomodadas quando você finalmente coloca um limite. Você diz, hoje não consigo, e a pessoa responde, mas você sempre fez isso. Percebe? O seu limite passa a parecer um problema, quando na verdade o problema era a expectativa de que você estivesse disponível o tempo inteiro. Talvez você esteja ajudando demais quando começa a perceber alguns sinais. Você está constantemente cansada, sente que o problema dos outros estão sempre na sua cabeça, tem dificuldade para cuidar das suas próprias coisas porque está ocupada resolvendo as dos outros, fica ressentida porque ninguém faz por você aquilo que você faz por elas e, principalmente, você começa a dizer sim querendo dizer não. Essa talvez seja uma das maiores pistas, porque quando você diz sim apenas para evitar culpa, medo ou conflito, talvez aquilo não seja mais generosidade, talvez seja falta de limite. E aqui está uma coisa importante: dizer não faz de você uma pessoa ruim. Você pode amar alguém e ainda assim não poder ajudá-la. Pode se importar com alguém e não resolver os problemas dessa pessoa. Pode ser uma boa amiga, uma boa filha, uma boa companheira e ainda ter limites. Você não precisa estar disponível 24 horas por dia para provar que ama alguém. E você também não precisa explicar infinitamente cada não. Às vezes, um simples "eu não posso fazer isso agora" já é suficiente. E a grande questão não é parar de ajudar, é aprender a ajudar sem se abandonar.
Antes de aceitar mais uma responsabilidade, pergunte: eu realmente posso fazer isso? Estou ajudando porque quero ou porque estou com medo de dizer não? Essa pessoa precisa realmente da minha ajuda ou está apenas acostumada a deixar tudo nas minhas mãos? E talvez a pergunta mais importante: se eu continuar fazendo isso, como eu vou estar daqui a 6 meses? Porque às vezes você está tão preocupado em salvar todo mundo que não percebe que está se afundando junto. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava ser forte. A pessoa que aguenta, a pessoa que resolve, a pessoa que perdoa, a pessoa que entende, a pessoa que está sempre disponível. Mas quem cuida da pessoa que cuida de todo mundo? Essa também é uma pergunta que precisamos fazer, porque ajudar alguém não deveria significar desaparecer de si mesma. Você pode estender a mão sem carregar alguém nas costas. Pode oferecer apoio sem assumir responsabilidades que não são suas. Pode amar sem se sacrificar o tempo inteiro. E pode dizer não sem deixar de ser uma pessoa boa. Então, se você se reconheceu nesse vídeo, talvez hoje seja um bom dia para recomeçar. Para recomeçar, né? Então, pare de tentar salvar todo mundo às custas da sua própria paz, às custas do seu cansaço. Você merece descanso, você merece cuidado e, principalmente, você também merece a mesma compreensão que oferece para todo mundo. E esse foi mais um Diário Atípico. E se essa mensagem falou diretamente com você, comenta aqui. Eu também preciso aprender a dizer não.